Será que é possível sabermos que dia e hora Jesus Cristo morreu? O escritor Jimmy Akin publicou um estudo que dá algumas pistas para tentar determinar quando esse evento histórico ocorreu. Nós celebramos Sexta-feira Santa e a Páscoa, festas anuais que recordam a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Todos sabemos que isso aconteceu em Jerusalém no primeiro século. Algo importante a se destacar é que isso separa Jesus de míticas divindades pagãs que deveriam viver em outros lugares ou tempos que ninguém poderia especificar. Mas será que podemos precisar a morte de Jesus? Podemos determinar o dia exato? Vamos ver algumas pistas para saber se isso realmente é possível. Pista 1. O alto sacerdócio de Caifás. Os evangelhos indicam que Jesus foi crucificado por instigação do sumo sacerdote do primeiro século chamado Caifás, como podemos ver em Mateus 26, 3 e 4. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Nós sabemos de outras fontes que ele serviu como sumo sacerdote entre os anos 18 a 36 da nossa era, o que coloca a morte de Jesus nesse período de tempo. Mas podemos nos tornar mais específicos, muito mais. Pista 2. A governância de Pôncio Pilatos. Os 4 evangelhos concordam que Jesus foi crucificado sob as ordens de Pôncio Pilatos, como nós podemos ver em Mateus 27, 24 a 26 e nos textos paralelos dos outros evangelhos. Nós sabemos de outras fontes que Pôncio Pilatos serviu como governador da Judéia entre os anos 26 a 36 da nossa era. Assim, nós podemos reduzir o alcance por vários anos. Mas como vamos conseguir isso até um dia e um ano específicos? Pista 3. Após o 15º ano de Tibério César. O Evangelho de Lucas nos diz quando o ministério de João Batista começou. No 15º ano do reinado de Tibério César, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Isso aponta para um ano específico, 29 da nossa era. E uma vez que os 4 evangelhos descrevem que o ministério de Cristo começou depois do início de João Batista, como podemos ver em Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3 e João capítulo 1, então nós podemos afastar mais alguns anos da nossa gama. A morte de Cristo teve que ter um alcance de 7 anos, entre os anos 29 e 36 da nossa era. Pista 4. Crucificado em uma sexta-feira. Os 4 evangelhos concordam que Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Mateus 27, 62, Marcos 15, 42, Lucas 23, 54 e João 19, 42. Antes de um sábado, antes do primeiro dia da semana, conforme Mateus 28, 1. Sabemos que foi uma sexta-feira porque é referido como o dia da preparação. Ou seja, o dia em que os judeus fizeram os preparativos necessários para o sábado, já que não podiam fazer nenhum trabalho naquele dia. Assim, prepararam os alimentos com antecedência e fizeram outras preparações necessárias. A enciclopédia judaica afirma: sexta-feira, como precursor de Shabá, é chamado de Eret Shabá, a véspera do Shabá. O termo Eret admite 2 significados, noite e mistura. E Eret Shabá, em conformidade, denota o dia da noite que o sábado começa,
ou o dia em que a comida é preparada, tanto para os dias atuais como para os seguintes, o qual é o sábado. Isso elimina 6 dos dias da semana, mas ainda houve algumas sextas-feiras entre os anos 29 e 36 depois de Cristo. Será que podemos descobrir qual delas? Pista 5. Sexta-feira de Páscoa. Os evangelhos também concordam que Jesus foi crucificado enquanto ocorria a festa anual da Páscoa, conforme Mateus 2, Marcos 14, 1, Lucas 22, 1 e João 18, 39. Aqui encontramos uma complicação momentânea, porque Mateus, Marcos e Lucas descrevem a última ceia na quinta-feira, como uma refeição da Páscoa. Isso sugere que a Sexta-feira Santa foi o dia após a Páscoa. Mas ao descrever a manhã da sexta-feira, João indica que as autoridades judaicas ainda não haviam comido a refeição da Páscoa. Então levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, isto é, o palácio de Pilatos. Foi cedo, eles não entraram no pretório para que não fossem contaminados, mas pudessem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu até eles. Isso sugere que a Páscoa teria começado ao pôr do sol de sexta-feira. Há várias maneiras de resolver isso. Por exemplo, alguns sugeriram que Jesus e seus discípulos usavam um calendário diferente das autoridades judaicas, e sabemos que havia diferentes calendários em uso no judaísmo do primeiro século. Também é possível que Jesus tenha avançado o encontro da celebração da Páscoa para ele e seus discípulos. O que eu quero dizer com isso? É que eles já estavam convencidos de que ele era o Messias e o Filho de Deus. Se ele dissesse, estamos comemorando a Páscoa hoje, e é um dia antes do que a maioria das pessoas, eles simplesmente concordariam com isso. É importante notar que ele fez outras modificações na cerimônia, como a instituição da ceia no meio dela. E existem outras soluções. Mas independentemente do que Jesus tenha feito, podemos olhar para a declaração de João sobre os captores de Jesus como uma indicação do que as autoridades judaicas ou a prática judia dominante era. Iriam comemorar o começo da Páscoa em uma sexta-feira à noite. Isso nos permite restringir o alcance das datas possíveis para apenas alguns. Aqui está uma lista completa dos dias entre os anos 29 e 36 da nossa era, em cujas noites a Páscoa começou. Segunda-feira, 18 de abril, ano 29. Sexta-feira, 7 de abril, ano 30. Terça-feira, 27 de março, ano 31. Segunda-feira, 14 de abril, ano 32. Sexta-feira, 3 de abril, ano 33. Quarta-feira, 24 de março, ano 34. Terça-feira, 12 de abril, ano 35. Sábado, 31 de março, ano 36. Como podemos ver, temos apenas 2 candidatos. Jesus foi crucificado no dia 7 de abril do ano 30 ou 3 de abril do ano 33 da nossa era. Então, qual dos 2 dias? A data tradicional é a do ano 33, mas podemos encontrar muitas pessoas defendendo a data de 30 da nossa era. Mas será que os evangelhos nos permitem decidir entre os 2 anos? Pista 6. As 3 Páscoas de João. O Evangelho de João registra 3 Páscoas diferentes durante o ministério de Jesus. A primeira Páscoa, registrada em João 2,13, perto do início do ministério de Jesus. A segunda Páscoa, registrada em João 6, na metade do ministério de Jesus. E a terceira Páscoa, registrada em João 11, 55, já no final do ministério de Jesus.
Isso significa que o ministério de Jesus teve que abranger mais de 2 anos. Um tratamento mais completo revelaria que abrangeu cerca de 3 anos e meio. Mas mesmo que assumamos que começou imediatamente antes da primeira Páscoa, a soma de mais 2 Páscoas mostra que durou mais de 2 anos no mínimo. Isso significa que a data do ano 30 da nossa era está descartada. E também não há tempo suficiente entre o 15º ano de Tibério César, 29 da nossa era, e a Páscoa do próximo ano para acomodar um ministério de pelo menos 2 anos. Os números simplesmente não batem. Como resultado, a data tradicional da morte de Jesus, sexta-feira, 3 de abril do ano 33 da nossa era, deve ser considerada a correta. Mas será que podemos ser ainda mais precisos? Pista 7. A hora nona. Mateus, Marcos e Lucas registram que Jesus morreu por volta da hora nona. Como podemos ver em Mateus 27, 45, 50 e nos textos paralelos em Marcos e Lucas? Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. A hora nona é o que nós hoje nos referimos às 3 horas da tarde. Isso nos permite restringir o tempo da morte de Jesus a um ponto muito específico da história, por volta das 3 horas da tarde, na sexta-feira, 3 de abril, ano 33 da nossa era. Existem muitos outros argumentos detalhados para se descrever, mas este é o resumo de como aconteceram as coisas. O que você achou? Está correta esta data ou tem alguma opinião contrária? Por favor, deixe seus comentários e se gostou do vídeo, deixe seu like.